Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus invada nossas vidas hoje. Estamos aí de volta nesse dia para abençoar a vida de cada um que está ouvindo agora, com a palavra de Deus. Deus pode transformar e Ele tem transformado a vida de muitas pessoas ainda. E a forma que Ele usa para transformar vidas é a palavra, é a igreja, são o povo que crê nele. Por que o povo que crê nele? Porque existe muita gente que insiste e não desiste de você, né? Como tem essas músicas que cantam isso, mas é verdade, tem gente que não desiste mesmo, que tem orado por você. Creia nisso, estás me ouvindo agora porque alguém em algum momento estava orando por você. E hoje eu quero falar sobre persistência. Persistir, mas não se cansar. Persistência, não cansaço. Principalmente quando a gente fala em ensinar a respeito da fé. Principalmente aquelas pessoas que você ama tanto, quer levar à igreja, quer levar a família, quer levar mãe, quer levar pai. E de repente você está se cansando. Você já não está sendo persistente. E acima de tudo vai ser o enjoado, vai ser o chato da família. E Paulo mostra de maneira bem clara nesses nossos estudos a respeito do livro de Atos. A gente se encontra agora no capítulo 19, na terceira viagem missionária de Paulo, como ele reagia com aqueles que não queriam e como ele ficava com aqueles que desejavam aprender. Mas a gente vai entender um pouco melhor isso abrindo nossas Bíblias. Vai lá. Atos capítulo 19, do versículo 8 em diante, diz assim: Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam. Em frente de todos, ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Amém? Irmãos, aqui de novo, está contando a história da igreja, como a igreja cresceu e como se desenvolveu a igreja. Com a insistência de muitos homens como Paulo. Não foi só Paulo, ele escreveu isso. Mas aqui existem umas lições que a gente devia pensar um pouco. Primeira lição aqui, a gente vê Paulo persistindo, indo à sinagoga, ensinando a respeito do caminho do Senhor, como viver com Cristo. 3 meses. A primeira lição é que tem que ter uma certa persistência para as pessoas ouvirem. Às vezes a gente já desiste na primeira cacetada que a gente leva. Eu, no meu ministério, muitas vezes dá vontade de desistir, porque pessoas às vezes não querem mudar, ainda vão contra você. Tranquilo, faz parte da história. Mas existe um outro momento, que é o tempo que você vê que as pessoas não estão assimilando, não querem saber, aquele irmão, aquele amigo não deseja mais ouvir a mensagem. Você tem que se guardar, chega, não dá mais para mim. Então é hora de você partir para outro lugar e investir naqueles que querem, naqueles que aceitaram a mensagem, aqueles que desejam crescer na mensagem. Irmãos, isso é muito sério. Muitas pessoas estão perdendo seus tempos querendo convencer algumas pessoas que não querem saber da igreja, não querem saber de Cristo. Elas acreditam do jeito que acham que devem acreditar. E aí tu fica ali querendo, lutando. Primeiro, é o Espírito Santo que convence, não somos nós. Nós mostramos o caminho, mas a gente não carrega as pessoas pela mão, no sentido de levar na força pelo caminho. E essa trilha, esse caminho que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é uma decisão que cada um tem que fazer de maneira particular, sozinho. Eu vou trilhar esse caminho. E Paulo mostrou que era o caminho, mostrava que Jesus é a única solução para a humanidade, e ele tentou. Só que existia gente ali que não queria. Igual a hoje, meu irmão. Existem pessoas que não querem saber do Evangelho.
Existe gente que não vai se dobrar ao Senhor. E acima de tudo, existe gente que, além de não querer, ela vai falar contra você. Ou melhor, vai falar até mal de você. Mas isso faz sentido. Se ela não concorda com aquilo que você está pregando, se ela não aceita aquela verdade, ela vai ter que criticar aquilo para a própria saúde emocional dela. Se ela acha que aquilo é uma verdade, aquilo é bom e não quer, aí é um problema existencial, aí já está com problema mental, vamos dizer assim. As pessoas estão se defendendo quando elas criticam. Não, eu não quero morrer para essa vida, eu não quero viver do jeito que vocês vivem, e eu acho que o jeito que vocês vivem é absurdo. Tá certo? Elas estão falando porque não querem. Mas o doido é aqueles que aceitam e não querem viver isso e sabem como viver. E esses aí estão numa situação pior ainda. Porque sabe o que deve ser feito, sabe o caminho que deve ser trilhado e não andam por ele. Esses aí, acima de tudo, eu não consigo entender. Agora, a grande lição que eu fico tirando desse texto de Paulo é que teve um tempo que ele saiu, ele desistiu. Ele foi para outro lugar com aqueles. Então, vai chegar uma hora, irmão, que você pode dizer assim, não, tudo bem. Até aqui eu caminhei junto, até aqui eu tentei, mas agora eu vou partir e vou continuar a obra. Eu falo por mim. Enquanto eu estiver sendo guiado pelo Senhor no lugar que eu estou, servindo ao Senhor aqui na rádio, ou em outro lugar, eu vou continuar. A partir do momento que eu sentir que Deus tocar no coração, que a gente está batendo em ferro frio, ficar brigando com pessoas, ficar insistindo, é a hora de dizer assim, tchau, vou continuar o meu trabalho com aqueles que querem. E igreja, ministério é assim. Isso faz parte do crescimento. Às vezes precisa ser colocado vinho novo, uma nova pessoa, um novo, até numa igreja, uma nova liderança. Você que é líder, você que é pastor, de repente essa incomodação toda, essa angústia, você que está liderando um grupo, você que é pastor, você que é líder de um pequeno grupo, de repente é a hora de mudar. O grupo não vai conseguir mudar sozinho. De repente é a hora de você se mudar, pro teu bem e pro bem do teu grupo. Pensa nisso. Mas primeiro seja uma pessoa persistente, não é na primeira dificuldade, no primeiro problema. Avalie, ore, porque a paz que excede todo entendimento nos dá a direção. Quando a gente está num grupo e não há unanimidade, tudo bem, não é em todos aderem. Mas quando a grande maioria não aceita, tu olha ali um grupo onde só 2 concordam contigo e os outros 10 não querem saber de estar junto, está na hora de tu rever teu ministério, como eu também fico pensando no meu. E Deus sempre tem portas abertas pra gente. Deus tem sempre portas abertas para você. Agora, não seja negligente. Permaneça firme e olhando. Aprenda com Paulo. Ele saiu lá da sinagoga, mas também ele persistiu mais 2 anos com aquelas pessoas que queriam saber a respeito do Evangelho. Ele ficou ensinando aqueles que queriam aprender. Invista teu tempo em ajudar aqueles que querem ser ajudados, aqueles que desejam aprender a respeito do Evangelho. E se você é um desses que quer aprender, procure ajuda, procure crescer. Se tu vive num ambiente onde as pessoas só prestam um culto, mas não ensinam por que adoram a Deus, reveja isso também. Deus quer transformar a nossa nação. Ele quer adoradores, Ele quer pessoas transformadas por Deus. Ele quer ver você uma bênção, mas não uma bênção na igreja, uma bênção no mundo, uma bênção na sociedade. E para isso você precisa aprender como viver os planos de Deus. Amém? Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar?
Pai querido, em nome de Jesus, visita o meu irmão que tem passado por lutas, que tem enfrentado desafios que parecem ser impossíveis de vencer. Senhor, se mostre ao lado dele, Pai. Visita-o. Esteja caminhando ao seu lado, Senhor. E acima de tudo, meu Pai, coloque outras pessoas juntos com ele. E que ele possa buscar ajuda, não de pessoas perfeitas, não de pessoas que sabem tudo, mas de pessoas que querem saber do Senhor. Coloquem pessoas tementes a Deus ao lado desse irmão e dessa irmã que está me ouvindo hoje, Pai. E obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela determinação de Paulo. Obrigado, Pai, porque só assim nós vamos conseguir ser aperfeiçoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meus irmãos, vou fazer novamente esse convite. Nós estamos voltando amanhã, quinta-feira, às 9 horas, recomeça o curso de teologia ali em Forquilinhas. Já começou no Rio Tavares, né? Quinta-feira começa. Rio Tavares foi terça-feira. E meu irmão, venha estudar a palavra, venha crescer espiritualmente, venha aprender um pouco mais de como viver a vida que Cristo nos deu. Como a gente viu hoje, Paulo ficou ensinando aqueles homens durante 3 anos. Mas quanto tempo Paulo ficou aprendendo para fazer isso? Ele foi discipulado também. Teve um homem que encaminhou ao lado de Paulo ensinando os caminhos da verdade e da vida. Não seja apenas um ouvinte, seja um praticante. Mas como é que tu vai praticar se tu não sabe o que fazer? E como tu vai saber o que fazer se ninguém te ensina? Então estamos aqui. Queremos te ensinar como viver a vida cristã autêntica, como viver uma fé que transforma, que renova, que dá vida. Deus quer transformar a tua vida. Deus já está fazendo isso. Mas você pode ir muito mais longe. Você pode fazer a diferença na vida de muito mais pessoas. Amém? Cresça, aprenda, se matricule em nossas escolas de discípulos. Amém? Outro detalhe que eu gostaria de te convidar a baixar esse aplicativo, né? Nosso aplicativo, Reflexões para a Vida, para você ouvir essas mensagens a hora que você desejar. Mensagem, textos, tudo isso que a gente promove para um pouco mais de crescimento. Nós queremos expandir o reino de Deus de maneira sadia, onde as pessoas são realmente renovadas e transformadas. E se esse programa está abençoando a tua vida, nos dá um sinal, nos dá um testemunho disso, para nos motivar a continuar. Porque como Paulo falou ali, será que está valendo a pena ficar ali na sinagoga tentando e o povo não mudando? Se isso tem sido uma bênção, pelo menos manda um joinha assim. Não porque isso é o que importa, mas para poder nos animar a permanecer fazendo a vontade de Deus e nos alegrando a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é levar a mensagem que transforma a vida. Amém? Que Deus te abençoe. Tu não está sozinho. Conte com a gente. Conte comigo. E creia que Deus quer transformar completamente a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.